pessoal, esta é direcionada para o 9º ano do EJA, né? 12º ano. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre os animais, né? Então nós sabemos que os animais têm uma grande variedade de espécies e que eles estão divididos em dois grandes grupos, né? Que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Animais vertebrados, aqueles animais que possuem vértebra, ossos, né? E os animais invertebrados são os que não possuem ossos, esqueleto. É o caso, por exemplo, dos insetos que pertencem ao grupo dos artrópodes, né? Que são animais de patas articuladas. Além dos insetos, nós temos outras classes, outros grupos que também são artrópodes, né? Mas vamos ver. Na sequência, ele fala sobre animais ovíparos e vivíparos. O que são animais ovíparos? São aqueles animais que possuem ovos, né? Se desenvolve através de ovos. Então, uma das grandes necessidades dos animais ou dos seres vivos é a reprodução. A reprodução é necessário para poder manter a espécie. Então, todas as espécies vivas elas se reproduzem. E são de variadas formas, né? Então nós temos lá os animais ovíparos que se desenvolve através de ovos, né? Então, primeiro, na grande maioria dos animais acontece o quê? A gametogênese. Tem gametas. O que são gametas? São células especializadas na reprodução. E tanto nos ovíparos quanto nos vivíparos existem esses gametas. E esses gametas, o macho tem o gameta masculino e a fêmea o gameta feminino, e ocorre, no caso dos animais, a cópula, e eles liberam esses gametas para poder ocorrer o encontro e formar um novo ser, né? Então, nós temos ovíparos que se desenvolvem através de ovos, né? Por exemplo, nos pássaros, a fêmea põe o ovo lá e passa por um período que chama a chocagem, né? Então a fêmea fica lá cuidando dos ovos, em cima dos ovos, por exemplo, no caso da galinha, são 21 dias. Ela fica lá em cima dos ovos para manter a temperatura e fazer com que ocorra o desenvolvimento, né, do embrião até se formar o novo filhotinho lá, né? Então, se desenvolve dentro do ovo, ovíparo. Depois nós temos os animais vivíparos. O que são animais vivíparos? São aqueles animais que têm desenvolvimento embrionário interno. Também ocorre a fecundação. Macho e fêmea se unem, ocorre a cópula, liberam gametas para poder ocorrer a fecundação. Só que nesse caso, o desenvolvimento embrionário é interno. Por exemplo, no nosso caso, nos seres humanos, desenvolvimento embrionário interno. Os mamíferos, de uma forma geral, é desenvolvimento embrionário interno, né? Corre o encontro lá dos gametas e vai ocorrer a gestação, período de desenvolvimento embrionário, né? Então é isso que acontece, né? Depois ele fala um pouco sobre as relações ecológicas, relações entre os seres vivos, né? Que lá no ambiente os seres vivos eles dependem do outro.
eles têm uma relação entre si. Lá no ecossistema tem que existir a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente, né? E essas relações, elas podem ser uma relação harmônica, uma relação desarmônica. O que é uma relação harmônica, harmoniosa? A relação harmoniosa é que não está acontecendo prejuízos para ninguém. Às vezes acontece onde ninguém é beneficiado, mas também ninguém é prejudicado. Acontece às vezes onde existe benefício para os dois, né? E isso são as relações harmoniosas, né? Então, tem um pássaro que ele fica sempre atrás do boi. Onde o boi vai, ele está lá, por quê? Porque ele se alimenta de carrapato. E o boi, muitos têm carrapato, né? Então, ele fica lá junto, por quê? Porque ele sabe que é ali que vai surgir o alimento dele, né? Então, nesse caso, ele é beneficiado e o boi também é beneficiado. Por quê? Porque ele vai tirar o carrapato do boi e ele vai se alimentar do carrapato, né? Então, é uma relação harmoniosa. Então, existe uma formiga que ela vive na planta, numa planta chamada de acácia. Então, e ali o que acontece? Os dois são beneficiados. A planta é beneficiada porque aquelas formigas que estão lá, que vivem lá na planta, não deixa que outros insetos se aproximem da planta para trazer prejuízo, né? Então, isso são exemplos de relações harmônicas, né? Onde não tem prejuízo para ninguém, ou onde os dois são beneficiados. Mas existem casos em que um é prejudicado e o outro é beneficiado. Como, por exemplo, na predação, os predadores. O leão é um predador, a onça é um predador, o tigre é um predador. Então ele se alimenta de outro animal, mas essa relação é uma relação desarmônica. Não existe harmonia ali. Então, o leão se alimenta da presa lá, então ele está prejudicando o funcionamento, ou ele está prejudicando um outro ser vivo, um outro animal, né? Está se alimentando, ele está sendo beneficiado, mas o outro está sendo prejudicado, né? Existe nessas relações desarmônicas, por exemplo, a competição. Determinadas espécies habitam no mesmo local, no mesmo habitat, só que existe uma certa competição. Vamos, por exemplo, numa região existe tigre e existe onça. Existe uma certa competição entre elas. Eles vão disputar o mesmo alimento. Então, é uma competição. Existe uma outra forma de relação que é o parasitismo. O que é isso, parasitismo? É um ser vivo que vive parasitando o outro ser. Tem os parasitas propriamente ditos, que são os protozoários, que vivem lá, por exemplo, no nosso organismo. Existem parasitas que estão em nosso organismo. Estão parasitas que estão no intestino do boi, por exemplo, né? Isso aí são parasitas, protozoários propriamente ditos. Mas existe alguns que são considerados parasitas, mas são animais. O carrapato, por exemplo, ele é considerado um ser parasita, mas ele não é um protozoário, ele é um parasita. Ele vive na dependência de outro ser. Por quê? Porque ele se alimenta de sangue, e aí ele está lá para poder retirar o sangue do cachorro.
do boi, de outro mamífero qualquer, né? Então, isso são as relações que existem entre os seres vivos, né? Que pode ser harmônica, harmoniosa ou desarmônica, né? Quando ele fala harmoniosa é porque não tem prejuízos. E quando eles falam em desarmônica é porque alguém é prejudicado. Um é beneficiado, mas o outro é prejudicado, né? Então, é isso que acontece. Depois, fala da respiração. Então, os seres vivos, a grande maioria, necessita do oxigênio. É importante no processo de respiração. E essa respiração, nós temos a respiração branquial e a respiração pulmonar. Então, os mamíferos, na sua grande maioria, são terrestres, né? E eles eles respiram e eles precisam do oxigênio para poder respirar. E a respiração dele é pulmonar. Já no caso dos peixes, eles conseguem retirar o oxigênio da água, mas a respiração dele é branquial. Então, são formas de respiração, de conseguir adquirir o gás necessário para a sobrevivência através da pulmonar, acontece as trocas gasosas, né? E os peixes, os animais que vivem na água, então nesse caso é uma respiração branquial. Ele fala aqui sobre os carnívoros, herbívoros e onívoros. O que é isso? Carnívoro. Um animal carnívoro é aquele que se alimenta de carne, que se alimenta de outro animal. Um herbívoro que se alimenta de planta. Por exemplo, o boi, ele é um herbívoro, ele se alimenta de plantas, né? E onívoro são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Tem alguns pássaros que eles comem frutas e ao mesmo tempo ele come besouro, insetos. Então, ele é um ser onívoro, se alimenta de plantas e vegetais e também de outros animais. Na sequência, ele fala um pouco aí sobre extinção das espécies. O que é a extinção das espécies? Eu acabei de falar que os animais, os seres vivos em geral, eles precisam se reproduzir para poder dar continuidade à espécie. Mas não é só a reprodução que vai fazer com que ocorra a continuidade da espécie. Tem outros fatores que também são extremamente necessários para que o ser vivo continue, né? E extinção é acabar com determinadas espécies. Muitas espécies estão sendo extintas, muitas espécies estão ameaçadas de extinção. E tanto as que já foram extintas como as que estão sendo ameaçadas de extinção são por fatores naturais, são por fatores artificiais provocados pelo homem, que pode ser a falta de alimento, uma condição inadequada para a reprodução, uma condição inadequada de temperatura, por exemplo, um desastre natural. Tem algumas espécies que só existem naquele ambiente e, por um fator qualquer, ocorreu um desastre natural. E aí pode atingir aquelas espécies que já estavam ameaçadas de extinção e com esse fator natural
com esse desastre, pode levar à extinção da espécie, né? Que pode ser, por exemplo, mudança brusca de temperatura, pode ser, por exemplo, a poluição, pode ser o aumento exagerado de uma outra espécie que se alimenta daquela. Então, isso pode ocorrer a extinção de espécies. São vários fatores que podem levar à extinção, né? Tanto pode ser um fator natural, como pode ser um fator ocasionado pelo homem. Então, já estamos com 2 anos seguintes, 2 anos na sequência de incêndios, queimadas, grandes queimadas, agora é no Pantanal. E essas queimadas são muito ruins para o meio ambiente. Por quê? Porque pode levar à extinção de espécies. Então, é um fator, a poluição, o desastre natural ou provocado pelo homem, que pode levar à extinção da espécie, né? A perda da biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade são as várias espécies de seres vivos, a grande variedade de espécies de seres vivos de um local, de uma região, né? Então é isso. A extinção de espécies pode ser ocasionada por vários fatores, né? A perda da biodiversidade. Depois nós temos o que é a biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos da região, que essa biodiversidade ela pode estar se perdendo, você pode perder espécies, seres vivos, né? Constantemente, que é no caso a extinção. E o que pode ser feito para combater a perda da biodiversidade? Por exemplo, é consumir menos. A maioria dos produtos, né, da matéria-prima que nós utilizamos vem da natureza. Então, e existem políticas de incentivo ao consumo. Por quê? Porque é interessante para a empresa. Se ela faz uma televisão que dura 20 anos, não é interessante para ela. Ela tem que fazer uma televisão que dure 5 anos, dure menos. Por quê? Quanto se durar muito, a maioria das pessoas não vai comprar uma TV nova se tem uma que está funcionando normalmente, né? Então é isso que acontece. Existe um incentivo ao consumo de várias formas, né? E para você manter o ambiente, conservar o ambiente, você tem que também consumir menos, né? É isso que acontece. E depois fala um pouco lá sobre a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Então, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. O ar ocupa lugar no espaço? Claro, né? Se você enche o pneu de ar, se você furar, vai sair o ar, então ele vai deixar de ocupar o lugar no espaço. Então, ele ocupa lugar no espaço, sim. O ar ocupa. Por exemplo, você entra em uma sala, você não percebe que você entrou, parte do ar vai ter que sair, porque ele está ocupando um lugar no espaço, você vai ocupar o lugar dele, então ele vai ter que sair para dar lugar à sua massa, né? Então, é isso que acontece, né? E aí, a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço
E a matéria é formada a partir de átomos. O que são átomos? É a menor porção de matéria. E esses átomos se unem para formar as moléculas, as substâncias, né? Por exemplo, nós falamos aí do oxigênio. O oxigênio é formado por uma substância formada por átomos, moléculas de oxigênio. Então, e aí nós temos as substâncias puras e as substâncias compostas. O que é uma substância pura? É uma substância formada pelo mesmo material, ou seja, por átomos de um mesmo material. Oxigênio é uma substância pura, formada por átomos de oxigênio. A água é uma substância pura? Não, a água não é uma substância pura, é uma substância composta. É formada por hidrogênio e oxigênio. Então, é isso que acontece no caso das substâncias materiais, né? Então, ele falou aí na apostila, no caso dos tijolos, que são formados de quê? De argila, né? Então, é uma substância formada por... O bloco é um objeto que é formado por substâncias, né? Então, existe uma diferença entre material e substância. Eu tenho determinados materiais que podem ser formados por várias substâncias, não é? Por exemplo, eu posso utilizar o mesmo material para fazer diferentes coisas, objetos, né? Então, é isso que acontece, né? A substância pura, as misturas. O que é uma mistura? São várias substâncias juntas, né? E quando eu consigo misturar alguma coisa, quando ocorre a quebra da molécula, ocorreu a mistura. Às vezes não ocorre quebra de molécula, você mistura e aí são as chamadas misturas heterogêneas, né? Você pode passar o dia inteiro mexendo lá uma mistura de água e óleo, que quando você parar, vai separar, porque é uma mistura heterogênea. Agora, se você misturar, por exemplo, sal e água, então vai ocorrer uma mistura. Você mexe, dependendo da quantidade de sal que você colocar, você não percebe mais o sal. Você percebe que você ingerir a água, você vai perceber que a água está salgada, né? Está loura. E isso é o que formam o quê? As substâncias. As substâncias que podem ser simples e compostas, né? E uma substância pura é aquela formada por um só material, moléculas de um só material. E a mistura são várias substâncias, né, que se unem, né? Por exemplo, a água é uma substância composta, porque tem o oxigênio e o hidrogênio. Então, é isso. Espero que tenha contribuído com vocês.